Olá pessoal, nessa aula eu vou apresentar para vocês mais algumas tags do HTML. Bom, títulos. Para representar títulos nós temos as tags H e aí vai de 1 até 6, então H1 até H6. Sendo que no H1 o tamanho é grande e conforme você vai aumentando o número, ele vai diminuindo o tamanho da fonte. Então vamos fazer aqui alguns exemplos, né, só para a gente ver o resultado. Vou aproveitar esse exemplo aqui, que nós tínhamos feito no vídeo anterior, e vou colocar aqui. Então, abrir aqui a tag H1 e colocar aqui cabeçalho nível 1. Aí eu vou colocar aqui embaixo H2, cabeçalho nível 2. Então vou salvar aqui só para a gente ver o resultado disso. Vou abrir o documento aqui no Chrome. Então, como você pode ver, né, eu tenho cabeçalho de nível 1, cabeçalho de nível 2. Então o de nível 1 é um tamanho maior do que o de nível 2. E assim sucessivamente até o de nível 6. Ok? Bom, comentários. Se você precisar fazer comentários, né, no seu código-fonte, você pode utilizar o delimitador de bloco de comentário do HTML, que é sinalzinho de menor, exclamação, tracinho, tracinho, para abrir, e sinalzinho de tracinho, tracinho, e o sinal de maior para fechar. E no meio você coloca o comentário que você quiser. Por exemplo, então vamos colocar aqui isso é um comentário. Então, se você colocar algo desse tipo, você vai ver que ele não aparece aqui na sua página, tá? Ele é só um texto para servir de comentário no seu código, é alguma coisa para você se lembrar ou servir de instrução caso você esteja visualizando o código-fonte, tá bom? Comentário. A próxima tag é uma tag de parágrafo, que é o P, né? O P e barra P. Um parágrafo seria um conteúdo de texto, né, um link ou alguma coisa que você queira abrir um parágrafo. Este é um parágrafo. Salvando, vamos atualizar aqui. Um parágrafo, ok? Repare que se você abrir aqui outro parágrafo, ele vai quebrar uma linha. Vou colocar aqui P de novo, outro parágrafo. Entre esses dois parágrafos aqui, você vai ver que ele vai quebrar a linha. Então aqui existe uma quebra de linha entre um parágrafo e outro, ok? Mas e dentro do mesmo parágrafo? Então vamos pegar, por exemplo, esse aqui. Então vou colocar um ponto aqui, vou escrever aqui teste de quebra. E aí eu venho, quebro a linha aqui no pontinho. Ok? Então tenho ponto final, quebrei a linha e o barra P está fechando aqui. Então o parágrafo abriu aqui e está fechando aqui. Vou salvar isso e vou atualizar a página aqui. Olha só o que ele mostrou. Aqui ele
colocou outro parágrafo, né, como nós tínhamos feito, só que aqui onde eu quebrei a linha, né, no código fonte do HTML, ele não respeitou essa quebra de linha que eu coloquei aqui. Por quê? Porque se eu quiser que alguma coisa aconteça no código HTML, né, ou no conteúdo do HTML, eu tenho que informar que aquilo deve ser feito. Portanto, eu tenho que colocar uma tag aqui que serve para quebrar o parágrafo, que é o caso do BR. Então, se você colocar aqui BR, ele vai entender que aqui existe uma quebra de linha. Então, ele vai jogar esse conteúdo aqui para baixo, mesmo se ele tiver aqui, tá? Então, você insere aqui uma quebra de linha, ele vai entender que esse aqui entre o ponto e o teste deve haver uma quebra de linha. Vamos salvar aqui, Ctrl S e atualizar aqui. Olha lá. Então existe agora uma quebra de linha aqui, ok? Reparem que essa quebra de linha, ela tem um espaçamento entre uma linha e outra menor do que um parágrafo, né? Ou do que um parágrafo e outro, tá? Então essa é uma quebra de linha, né? Simples, entre esse pontinho e esse teste aqui existe uma quebra de linha. Agora, entre esse parágrafo e esse outro parágrafo, também tem um espaço, mas aqui é uma quebra de parágrafo, tá? Que é bem maior do que uma simples quebra de linha. Não sei se você reparou aqui também, mas eu não coloquei o /br, porque o br é uma daquelas tags que eu falei lá no começo, que você não fecha, né? Você só coloca e você não fecha a tag, tá? Então ela é uma daquelas que você não fecha, você só abre. Bom, outro conceito que existe é em relação à formatação de texto, tá? Embora muitas das formatações você pode fazer através do CSS, né, das folhas de estilo, aqui o HTML também tem algumas tags, né, que você pode utilizar para formatar. Por exemplo, o B e o strong eles são usados para negrito. O EM e o I são usados para texto itálico. O code para tirar a formatação do texto, né, como se fosse um código fonte. O sub é um texto subescrito, ou seja, ele é escrito para baixo, e o sup é o superescrito, como se fosse o elevado ao quadrado, por exemplo. Vamos fazer aqui alguns exemplos, né? Então vou aproveitar esse aqui e vou colocar assim, ó. Vou abrir um parágrafo e vou colocar texto em negrito. E aqui eu vou colocar o B, abrindo aqui e fechando aqui. Então eu abri o B, fechei /B. Abri o P, fechei /P aqui no final. Tomem cuidado com essas aberturas e fechamentos de tags. Então, se eu abrir aqui o B dentro do P, então eu tenho que fechar o B primeiro antes de fechar o P, né? O P eu tenho que fechar por último porque eu abri ele primeiro, tá? Então esse é em negrito, texto em negrito. Texto em negrito. Vamos testar agora um itálico, parágrafo e texto em itálico. Texto em itálico. E vamos testar aqui o code. Vamos abrir um parágrafo aqui para ficar igual aos outros, né? P. E aqui no meio
texto, código, fonte. Olha lá, ele sai sem formatação de fonte, né? Uma fonte monoespaçada. Não é fonte em Times New Roman, não é uma fonte Arial, nada. É uma fonte como se fosse de código fonte, tá? Uma fonte monoespaçada. Agora vamos ver aqui o sub e o sup. Vamos colocar aqui, ó, fórmula da água seria H2O, né, por exemplo. Se eu colocar assim, ele vai aparecer o 2 na mesma linha aqui do H e do O. Para que eu mostre esse 2 aqui um nível abaixo, eu utilizo o sub, né, de texto subescrito. Então, se eu colocar aqui, ó, sub, o 2 que eu quero que apareça subscrito e barra sub, você vai ver que o 2 ele vai descer. Olha lá, agora o 2 está abaixo do nível do H e do O. Então, isso é subescrito. A mesma coisa vale para texto superescrito. Então, se eu colocar aqui, vamos colocar x quadrado é igual a y quadrado mais z quadrado, por exemplo. Então, como que eu faço para jogar, né, o 2 lá em cima para representar o elevado ao quadrado? Eu utilizo o sup, né, o sup. Então, vou colocar aqui, ó, o 2 no sup, de superescrito. Ele vai ser escrito acima, né? E isso eu faço com todos os 2. Sup, sup. E aqui também barra sup. Então, coloquei aqui todos os número 2, né, todos eles que vão aparecer lá ao quadrado entre sup e o barra sup. Ctrl S, vamos salvar e atualizar aqui. Tá lá, ó. Então agora aparece o 2 em superescrito, acima do nível normal do texto. Ok? Então esses foram alguns exemplos aqui de utilização do B, né, do itálico, do code, do sub e do sup. Detalhe, né, geralmente o negrito ele é representado por B ou strong e o itálico é por EM, né, de emphatic, ou o I, tá bom? Então só essa observaçãozinha aí. Bom, então esses foram mais alguns exemplos de utilização das tags. No próximo vídeo a gente continua com a inserção de imagens, ok? Então um abraço e até o próximo.